A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja bem-vindo a mais um Bíblia em Foco. E hoje é o 11º estudo de uma série de 12 estudos sobre o livro de Efésios, que é esse aqui com base nos estudos de John Stott. Seja bem-vindo mais uma vez, Renan. Graça e paz, pastor. Graça e paz a todo mundo que está aí nos acompanhando pelo YouTube, Facebook ou pelo Spotify. E eu espero que nós possamos aprender aqui um pouquinho mais dessa porção da palavra de Deus essa tarde, manhã ou noite, depende de como você está aí assistindo a gente. É isso aí. Como sempre, agora nós já criamos uma didática aqui e eu creio que você já está acostumado com ela. Se você não está, se é a primeira vez que você está nos acompanhando, nós sempre começamos com a revisão do que nós vimos no estudo anterior. E é isso que o Renan vai fazer agora. Bom, na semana passada nós falamos sobre os papéis de homem e mulher dentro do casamento, né? Mas a gente remete a um pouquinho antes, lá no versículo 18 do capítulo 5 de Efésios, em que Paulo fala para sermos cheios do Espírito Santo, nós que fomos regenerados em Cristo, nós somos filhos de Deus, e esse encher do Espírito Santo faria em nós, ou geraria em nós, um temor a Deus e uma sujeição mútua entre os irmãos, dentro do corpo de Cristo. E a partir disso, essa sujeição mútua faria com que nós, em nossas relações, seja de casamento ou pais e filhos, né, servos e senhores, que nós vamos falar hoje, isso deve penetrar na nossa vida. Então, no versículo 18 ele fala, sejam cheios, no versículo 21 ele fala dessa sujeição mútua, e ele fala depois dos papéis de homem e mulher dentro do casamento. Então ele encerra dizendo que marido e mulher são uma só carne e eles devem ter essa sujeição mútua, né? Dentro de um casamento cristão, então a submissão da esposa e o amor do marido para com a esposa, esse amor sacrificial que o homem deve ter Cristo como espelho, isso vai gerar essa sujeição mútua, e a partir de agora a gente vai estar falando aí sobre respeito e o relacionamento entre pais e filhos, senhores e servos, e tudo isso como continuação dessa sujeição mútua em Cristo Jesus e no temor do Senhor. É isso aí. Então, o estudo de hoje tem como tema respeito. Nós vamos de Efésios capítulo 6, do versículo 1 ao 9. Bom? Uma introdução rápida aí, nós vamos tratar de respeito de pai para filho, vamos tratar de respeito também de filho para pai, de empregado para empregador, de empregador para empregado, de servo para senhor, enfim. Vamos tratar desses temas aí bem importantes para nós. Paulo escreveu a carta de Efésios no período do Império Romano, e tinha um regime lá chamado Pater Potestas, que era simplesmente o seguinte, era o pai tinha todo o direito sobre os filhos, de inclusive escolher com quem ele ia se casar, se era ou não era tempo de se divorciar, de fazer do filho um escravo, um servo, de vender ele, de rejeitar ele, de prender e até de matar. Pasmem, mas é fato. Os jovens, então, havia essa sujeição sobre os seus pais. Em contrapartida, nós vemos também que de uns tempos para cá, os jovens se revoltaram contra a autoridade dos pais e se rebelaram contra toda sorte de autoridade institucional. Nós vamos tratar bastante disso, vamos falar sobre essa autoridade que Deus concede aos pais e como isso reflete na sociedade. Romanos 1,30, né? Paulo está falando sobre a desobediência aos pais, é um sinal de decadência da sociedade. E essa desobediência aos pais é a desobediência também às autoridades. Esse entendimento de autoridade começa já na família. E nós vamos ver isso
hoje bem mais claro de acordo com o texto. Por falar em texto, nosso texto base para o estudo de hoje, sim, é o livro de Efésios, capítulo 6, dos versos do 1 ao 9, que o Renan vai ler agora. Já é nosso penúltimo estudo, hein, da carta de Efésios. Logo a gente anuncia aí qual será a nossa nova carta que estudaremos. A gente anuncia no final, pastor, ou semana que vem? Vamos ver. Pode ser hoje. Vamos lá então, né? Efésios 6, do 1 ao 9. Essa penúltima porção aí da carta de Efésios. Você que está acompanhando pelo Spotify, abra sua Bíblia aí. Você que está nos assistindo, tem um slide passando. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vocês, servos, obedeçam aos seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Não servindo apenas quando estão sendo vigiados somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus e que ele não trata as pessoas com parcialidade. Muito bom. Renan, eu acho que no slide aí não tá o ponto 1. Já foi pro ponto 2 direto. Mas Isso. eu vou ler aqui o ponto 1 rapidão, só para a gente se contextualizar. O ponto 1 vai falar assim: Paulo agora vai dar obrigações recíprocas a maridos e a esposas e também a pais e filhos, visto que se dirige a crianças, bem como a seus pais. Opa, perdão. Eu tô lendo da semana passada, ponto 1. É o respeito aqui. Ah, não, tá certo, né, Renan? Tá certo. Tá certo. Confusão. Perdão aí, gente. Paulo vai dar obrigações recíprocas a maridos e esposas, como também a pais e filhos. Diz que se dirige a crianças, bem como a seus pais. Ele esperava, evidentemente, que famílias inteiras se reúnam para o culto público, não só para louvar a Deus, mas também para ouvir a sua palavra. Que os filhos tenham sido incluídos nas instruções é uma indicação de que estavam seguindo a direção de Jesus, que disse: deixar-vos a mim aos pequeninos. Marcos 10, 14. Foi uma mudança radical da crueldade insensível para com as crianças que prevalecia no Império Romano. Foi o que nós falamos antes. Aí o ponto 2 vai vir já direto uma pergunta. Leia Efésios capítulo 6, do 1 ao 4. E aí a pergunta é a seguinte: como você vê a submissão mútua de Efésios 5, 21 continuando a funcionar nesse trecho? Tá, Efésios 6, do 1 ao 4, ele vai falar sobre o relacionamento entre pais e filhos, certo? O versículo 21 no capítulo 5 vai falar sobre essa sujeição de uns para com os outros ali. E como que isso se relaciona ainda, de 2 estudos atrás, com o que nós estamos falando hoje. Primeiro a gente tem que lembrar que Paulo está escrevendo uma carta, então é uma leitura corrida mesmo, é uma continuação de um raciocínio, e essas subdivisões são subdivisões que nós fizemos aqui, né, posteriormente para facilitar a leitura, mas Paulo continua uma mesma ideia. Então ali no versículo 18, quando Paulo fala: enchei-vos do Espírito Santo, e a consequência desse enchimento é a sujeição mútua, é o temor ao Senhor, é um coração alegre que canta, que louva, que agradece ao Senhor, certo? Então, nessa sujeição mútua, nesse coração temente ao Senhor e essa pessoa cheia do Espírito Santo de Deus,
ela vai ali ter capacidade, receber capacidade de Deus para que ela obedeça, no caso dos filhos, e para que os pais também consigam instruir a criança com cuidado, com amor, com temor, com sabedoria, certo? Então, onde há temor do Senhor, há essa sujeição mútua, né? João Calvino ele fala assim, ó, o temor de Cristo é o único que pode domesticar nossa impetuosidade para que não nos desvencilhemos do jugo e subjuga nosso orgulho para que não nos envergonhemos de servir a nosso semelhante. Então é a obra de Cristo em nós, operando em nós, que vai nos permitir a seguirmos e obedecermos a essas ordenanças. Então Paulo, antes de vir com as instruções, ele vem com o fundamento delas. Então é assim, você vai conseguir obedecer o seu pai se você for cheio do Espírito Santo, se você entender este princípio de submissão primeiro a Cristo, para depois ao seu pai. Você só vai entender o seu papel de marido da semana passada se você entender o seu relacionamento com Jesus. Você só vai entender seu papel de esposa se você entender o seu relacionamento com Jesus. Então ele continua e chega no ponto que, filhos, obedeçam. Mas isso está ligado ao que ele vinha dizendo antes também, assim como as instruções aos pais, aos empregadores e aos empregados. Muito bom. Então a gente vai ver também nesse trecho, né, como essa submissão vai acontecer. Simplesmente é, como diz o texto, sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. Filho sendo obediente aos pais, pais não provocando a ira dos filhos, e também a gente vai ver sobre os servos, né? Servos dos seus senhores, os escravos dos seus senhores. Nós vamos ver isso também. Então vamos lá para o ponto 3. Que exortação Paulo dá aos filhos? Então vou pedir para o Renan responder essa. Bom, gente, vamos olhar para o texto. Do versículo 1 ao versículo 4 aqui. Qual que é a ordenança explícita aqui? Filhos, sejam obedientes a vossos pais. Sejam obedientes. Então, o apóstolo Paulo ele ensina aqui que isso é uma ordenança, um decreto de Deus. Deus instituiu a autoridade sobre os pais e os filhos devem obedecer aos pais, certo? Então, da mesma forma, a gente precisa entender aqui, da mesma forma que no relacionamento conjugal que a gente falou semana passada, em que só há submissão quando ambos entendem quem são em Cristo e vivem de acordo com a sua nova vida. Então, quando se fala aqui que os filhos devem ser obedientes aos pais, nós devemos entender que essa obediência ela vai até o limite de que o pai não infringe ou quebra os mandamentos de Deus. Então a gente está falando também de um pai cristão. Da mesma forma que na semana passada nós falamos da submissão da mulher ao marido, mas um marido que a ama como Cristo amou a igreja, nós estamos falando aqui de um filho que obedece ao seu pai, mas é uma obediência até o ponto de o pai não infringir um mandamento do Senhor. Então a nossa obediência ao nosso pai terreno vai até onde o mandamento de Deus não é quebrado, porque Deus está acima de todas as autoridades, e abaixo está o pai e abaixo está o filho. Mas o pai ele deve se sujeitar também ao Senhor. E aí, eu lembrei de Mateus 34, 36, que diz o seguinte, ó, não cuideis que vim trazer a espada à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Isso aqui significa que, quando Jesus fala, o meu reino não é deste mundo, ele está querendo dizer que o mundo e o seu reino não têm comunhão. Então, os filhos das luzes não têm comunhão com os filhos das trevas. E nisso, o relacionamento entre um pai e o filho, ele pode vir a romper quando ele é nascido de novo e o outro ainda é ímpio. Então aqui a obediência do filho, ela vai até o momento em que o pai também é um
homem temente a Deus, um homem que não vai fazer ou pedir o que quebra algum mandamento de Deus. E aí no final do versículo 1 ele diz, porque isso é justo. Então essa submissão é justa, pois foi o Senhor que ordenou. E nós, como cristãos, devemos confiar na justiça de Deus. Porque nós não devemos questionar o que Deus colocou como padrão. Né? Então a gente olha para os papéis de marido, mulher, servos, empregados, senhores, pais, filhos. Deus instituiu os papéis, Deus deu autoridade, Deus deu hierarquias e nós a obedecemos porque confiamos na justiça de Deus. Pois não é lícito questionar ou pôr em dúvida a determinação daquele cuja vontade é a mais justa norma da bondade e retidão, João Calvino diz. No versículo 2 e 3 ele fala assim, ó, este mandamento tem uma promessa específica. Olha só, aqueles que se mostram bondosos para com seus pais, de quem receberam a vida, se asseguram da parte de Deus de que tudo estará bem com eles em sua vida. Então aqui essa promessa, que os dias serão prolongados, os dias serão prolongados para os filhos obedientes, essa é uma ordem que a gente tem que entender não em termos específicos ou individuais, mas em termos coletivos. Tanto é que Paulo escreve para uma igreja aqui, ele está escrevendo para uma comunidade. Então o que Paulo está querendo dizer aqui é que em uma comunidade onde os filhos são obedientes, há prosperidade, há anos longos de paz, de tranquilidade. Então o Senhor abençoa aqueles que o temem, e essa é a promessa de Deus aqui. Seus dias estão prolongados, haverá vida próspera na comunidade em que os filhos são obedientes. Muito bom. Obedecer aos pais é parte da lei natural que Deus escreveu em todos os corações. Não experimentamos nenhuma emoção de surpresa. Portanto, quando Paulo inclui a desobediência aos pais como um sinal de uma sociedade decadente que Deus entregou à sua própria impiedade, como também sinal dos últimos dias. É provável que devamos interpretar as promessas do verso 3 em termos gerais e não somente individuais. Portanto, o que é prometido não é somente vida longa para cada filho que obedece aos seus pais, mas estabilidade social para qualquer comunidade em que os filhos honram aos pais. Acabamos de falar um pouco disso, e o ponto 4 vem para reforçar, né? 4.1 é mais uma pergunta que diz o seguinte: como a sociedade é beneficiada por filhos estarem seguindo as instruções de Paulo? O Renan vai responder as perguntas sobre os filhos e eu respondo sobre os pais. Vai lá, Renan. A gente primeiro precisa entender uma coisa, que Deus colocou no coração do homem uma lei natural, uma lei moral, e que faz com que o homem, naturalmente, ele se incline e entenda que o pai é uma figura de autoridade, que o filho lhe deve obediência. Isso sendo cristão ou não, certo? Muitos de nós chegamos para a igreja, nós nos convertemos, mas nós já tínhamos essa ideia de que o pai e a mãe são figuras de autoridade, que nós lhe devemos obediência. É claro que muda, as motivações mudam, uma vez que a gente entende que a nossa obediência é um ato de obediência a Deus, é um ato de submissão a Deus. Então a nossa primeira obediência é a Deus, é o que Ele instituiu, e por isso nós obedecemos aos nossos pais, coisa que uma pessoa fora da fé ela não tem essas noções, mas Deus colocou isso no coração dela. E a gente precisa entender que Deus ele abençoa o povo que obedece os seus mandamentos. Lá em Deuteronômio 4, 40, fala assim, ó: obedece, pois, a seus preceitos e mandamentos que eu hoje te ordeno, a fim de que tudo corra bem a ti e a teus filhos muito depois de ti, e para que prolongue seus dias sobre a terra, e que o Eterno teu Deus te concede para todo sempre. Então o Senhor, ele abençoa aqueles que obedecem, aqueles que guardam os mandamentos dele, aqueles que temem ao Senhor. O Senhor, ele abençoa. Então aqui neste ponto, a consequência de uma comunidade em que os filhos obedecem aos pais é a bênção de Deus, porque é um princípio de Deus.
Deus colocou isso como princípio. E quando isso é obedecido, quando o Senhor é temido e honrado, Deus abençoa. A gente precisa entender que os mandamentos de Deus, eles são vida pra gente. A gente serve um Deus que é amoroso, que nos resgatou, nos tirou da morte para a vida, como nós falamos aqui lá um pouco atrás, nos primeiros estudos. Ele nos deu vida, ele nos resgatou e ele é um Deus bondoso. Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não te causar dano, planos de dar a vocês a esperança e um futuro. Então o Senhor, ele tem planos bons. Nós precisamos obedecer ao Senhor, temer ao Senhor, honrar o Senhor, escutar a voz do Senhor. E aí tem a citação do John Stott do próprio estudo, que é: o Senhor promete vida longa e estabilidade social para a comunidade em que os filhos honram aos seus pais. É promessa de Deus. E será que a gente olha para isso e sabe do caráter do Deus que a gente serve? Se Deus prometeu, a gente acredita que ele vai cumprir. Então, os filhos obedientes têm a bênção de Deus, têm a promessa de Deus de prosperidade e de estabilidade. Muito bom. Eu gosto dessa frase, eu até destaquei ela aqui rapidamente. O Senhor promete vida longa, estabilidade social para a comunidade em que os filhos honram os pais. Eu queria pensar aqui rapidão sobre essa questão de respeito e honra. Hoje a gente vê um problema muito sério nas escolas, no trabalho, até na igreja, associações, política, que é esse princípio do respeito e da honra. Quando os filhos entendem o que é respeito, o que é honra dentro de casa, nós estamos contribuindo, as famílias estão contribuindo para uma sociedade mais estável, uma sociedade mais digna, podemos dizer assim. Sabe por quê? Porque os filhos, nós filhos, todos nós somos filhos, nós vamos entender o respeito e lá na escola, por exemplo, nós vamos respeitar as autoridades, o professor, o coordenador, o diretor, não é? É um princípio básico. Então a gente vê nas escolas hoje em dia como a falta desse entendimento sobre respeito e honra tem afetado o ambiente escolar. Como a falta desse princípio, desse entendimento de respeito e honra afeta no trabalho, né? Tanto a questão de quem é empregado, de quem é funcionário, que não respeita o seu patrão, ou que quer fazer as coisas do jeito dele, enfim. E na igreja também nós temos esse problema de entendimento, de respeito e honra com as pessoas, os mais velhos, os líderes, enfim, nós precisamos trazer esse entendimento para as nossas vidas diárias, né? A começar em nós. Respeito e honra, começando lá em casa. Ainda que nós temos filhos pequenos, eu tenho, ensinar respeito e honra é algo muito difícil, mas necessário. E mesmo filhos já crescidos, nós precisamos continuar trazendo esse princípio para as nossas vidas, pois foi Deus que estabeleceu e é por isso que muitas vezes o mundo, a sociedade está como está, porque princípios básicos têm sido quebrados. Ponto 5. Vamos lá, deixa eu passar aqui. Estava conversando com o editor aqui, calma aí. De que maneira os pais irritam os seus filhos? Versículo 4, parte A. Vamos lá. A gente pode citar várias coisas. Excesso ou ausência de autoridade, excesso de autoritarismo, ele é prejudicial, provoca ira. A ausência de autoridade também vai provocar, porque o filho fica à vontade para fazer o que quiser. Ironia, ridicularização, isso é péssimo nos relacionamentos entre pai e filho. Excesso de proteção, por que excesso de proteção? Porque a criança depois não vai se sentir, não vai ter autonomia para fazer as suas escolhas e autonomia para fazer suas coisas. Favoritismo é quando o pai prefere um filho a outro.
excesso de exigências e desempenhos, muito disso, quando o pai quer resultado do filho todo o tempo, exige muito dos filhos, isso seja na escola, ou seja no comportamento, enfim. Silêncio ou falta de diálogo, problema sério. O pai não cria uma linha de diálogo com os filhos. Agressão física, isso provoca demais a ira, a gente tem que saber corrigir os nossos filhos pequenos com a vara e tudo mais. E palavras ásperas, né? Xingamentos também provocam a ira. Quer complementar aí, Renan? Se a gente for pegar os versículos passados aqui, o versículo 18 e o 21, a gente vai poder compreender também aqui, biblicamente, que os pais que não são cheios do Espírito Santo e que não vivem no temor do Senhor, eles não conseguirão conduzir os filhos da maneira que Paulo ordena aqui. Se você é um pai e você não é um pai temente a Deus, você não tem o parâmetro correto, o parâmetro certo, a medida certa, o ponto certo, para que você consiga conduzir os filhos. Então, em Colossenses 3:21, Paulo fala, né, para que não fiquem desanimados, né? Então, vocês precisam conduzir os filhos de maneira que os filhos não fiquem desanimados ou irritados, como é o texto aqui de Efésios, né? Mas vamos para a pergunta 6 aqui. Ora. O ponto 6 é: como os pais devem criar seus filhos? Isso. Aí a gente pega o versículo que diz assim que, mas, né, não irritem seus filhos, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Então vamos por parte aqui, o mais breve possível. Mas criai-os, ou criá-los. Esse criá-los vem do grego ektitrefo, que quer dizer nutrir, alimentar. Então criar é nutrir, é alimentar, tratar eles com brandura. As crianças precisam de segurança, a criança precisa de limite, os filhos, né, não só as crianças, precisam de amor, de encorajamento, tá? Então, é isso. Criar é nutrir, é alimentar. A outra palavra é na disciplina, né? Criá-los na disciplina. Disciplina do grego aí que quer dizer treinamento. Então, nós vamos treinar os nossos filhos. A disciplina se dá por meio de normas, de regras, de recompensas também e de castigo também. Então, nós precisamos entender essa questão de treinar. Então, o pai, ele alimenta, não é só um alimento físico, mas é um alimento de cuidado, de tratar. Os pais, eles precisam também disciplinar, treinar os filhos, e aí vem as regras, vem as normas, vem o castigo, e também o outro ponto é a instrução, que é a educação verbal, né, que é educar eficazmente por meio da palavra falada, do ensino, da advertência, do estímulo. Olha só, se houver apenas advertência, os filhos ficam desanimados. Se houver apenas estímulos, eles ficam mimados. Esse equilíbrio entre advertência e estímulo é fundamental para a educação dos filhos. Então, os filhos precisam ser instruídos, precisam ser ensinados. Muitas vezes há uma correção nos filhos, há um castigo, é tirado alguma coisa dele, ou ele é corrigido de alguma forma, mas não há uma instrução. Ó, eu estou tirando isso por causa disso, disso, disso. A palavra de Deus diz isso, isso e isso. Você precisa fazer dessa forma. Então, isso é instruir os nossos filhos. Não é só vir pau neles, mas é haver uma instrução, é haver uma instrução, uma educação, né, para os nossos filhos. Olha só o que Shed diz.
dessa palavra aí, que quer dizer que os filhos devem começar desde pequeninos a distinguir entre o que é certo e o que é errado. Devem ser instruídos acerca do que é certo e errado, segundo o que Deus fala em sua palavra. Então, é uma instrução não segundo o que eu acho. E aí vem a palavra do Senhor, né? Essa expressão do Senhor, que é aquilo que nós instruímos os nossos filhos diante do que a palavra de Deus diz. Não é que é diante do que eu aprendi tão simplesmente através dos meus pais, que ok, tem princípio ali, eu posso repassar, ou do que minha esposa aprendeu através dos pais dela, ok, tem princípio ali, a gente pode repassar. Mas, acima de tudo, a base, a estrutura, vem do Senhor, vem do que o Senhor está nos dizendo. Não é o que. E a responsabilidade por essa educação, a responsabilidade por essa admoestação, essa disciplina, esse ensino, não é da igreja, não é do Estado, não é da escola, mas sim dos pais. Todos esses outros aparatos são suportes, mas, em primeiro lugar, são os pais. Eu gosto do que o Hernandes diz, que está aí na tela, que os pais devem se preocupar mais com a lealdade dos filhos a Cristo do que com qualquer outra coisa, mais até mesmo do que com a saúde, com o vigor e o brilho intelectual, com a prosperidade material, com a posição social, ou que não sofram grandes tristezas e infortúnios. Então, assim, preocupar mais com a lealdade, ensinar os nossos filhos, como diz a palavra, no caminho que eles devem andar, no caminho da palavra. E, por fim, eu quero dizer que o papel principal dos pais é conduzir o coração dos filhos ao coração do seu Salvador, conforme esse escritor chamado William Hendrickson. Ok? Então é isso. Ponto 7. Leia os versos de 5 a 9. De imediato, já é extraordinário que Paulo esteja se dirigindo a escravos. O simples fato de fazê-lo indica que são membros aceitos na comunidade cristã e que ele os vê como pessoas responsáveis a quem, tanto como a seus senhores, enviam um apelo moral, né? Então, qual deve ser a motivação por trás da resposta dos escravos a seus senhores, Renan? Vamos lá, a gente tem que olhar para o texto aqui. E enquanto eu olho para o texto, o pastor vai dar um contexto aqui para a gente sobre a escravidão, porque a gente não pode pular sem estar falando sobre isso, né? Porque se a gente não abordar bem o tema, a gente vai acabar achando que o cristianismo era conivente com a situação da escravatura lá na época do Império Romano, né? Porque lá nessa época era muito normal, né? Normal ter escravo. Olha só, os servos podiam ser herdados ou comprados. Os escravos não tinham direitos, eram mera propriedade de seus senhores, existindo apenas para o conforto, conveniência e prazer de seus donos. Legalmente, o escravo não era uma pessoa, mas uma coisa. A legislação romana dizia que os escravos eram apenas bens móveis, sem direitos, aos quais o Senhor podia tratar ao pé da letra como quisesse. O cristianismo não provocou uma revolução política, social e econômica, mas uma revolução moral e espiritual. Então, assim, o contexto é basicamente esse. Tinham escravos e escravos. Escravos que eram considerados, de fato, como bens móveis, não tinham direito algum. Tinha outros escravos que já tinham alguns direitos, enfim. Mas esse era o contexto da escravidão naquela época, que era algo real, era algo palpável, era algo visto, era algo normal. Então, o que o Evangelho faz? Olha o que John Ed diz. O cristianismo não atacava diretamente as formas de vida social vigentes, nem procurava promover uma revolução. Aliás, justificava por meio de processos externos. Tal empreendimento teria sufocado com sangue a religião nascente. O Evangelho realizou a obra mais nobre.
não permaneceu indiferente, recusando-se a falar ao escravo até que tivesse conquistado a liberdade que lhe caíssem as algemas. Mas desceu ao nível de sua degradação, tomou-o pela mão, pronunciando-lhe aos ouvidos palavras de bondade, deu-lhe uma liberdade que os grilhões não puderam impedir, nem a tirania pôde esmagar pela força. Aqui Paulo ele escreve de tal forma que ele não ataca a escravatura de fora, mas ele acaba implodindo ela de dentro. Ele não fala contra a instituição, mas ele traz princípios aqui que, de certa forma, vão acabando com essas amarras. A gente não tem que considerar a escravidão aqui como aquela dos negros trazidos da África para o Brasil. É um contexto um pouco diferente. Tanto é que alguns servos eles tinham status e liberdade maior do que alguns que eram considerados livres, né? E de outro lado, por ser algo legalizado, havia também a severidade de alguns senhores sobre os seus escravos. Então era uma coisa um pouco mais ampla a situação do que a escravidão que a gente conhece. Porém, Paulo aqui, ele vem e diz o seguinte, servos, ele não deixa de olhar, né, para o escravo e diz, escravos, o Senhor está vendo a situação de vocês. Ele tem o controle das coisas, ele tem o controle de tudo. Então trabalhem como se vocês estivessem trabalhando para o Senhor. E aí lá pro Senhor que tem escravos, ele diz o seguinte, olha só, os seus servos, eles são irmãos em Cristo, como você também é. Então vocês são iguais. Vocês são iguais. Não tem nada que fazem vocês diferentes. Vocês têm papéis diferentes, mas vocês são iguais. E acaba, de certa forma, aos poucos, desfazendo esse estado. E aí a gente lembra de Filemão e Onésimo, né? Quando Paulo pede para que Filemão libertasse aquele escravo, porque ele era um irmão em Cristo. Então, essas estruturas, elas acabaram sendo, de certa forma, atacadas indiretamente pelo cristianismo. Mas a pergunta aqui era... Deixa eu voltar para ela. Qual deve ser a motivação por trás da resposta dos escravos a seus senhores? Bom, no versículo 5 aqui, ele diz o seguinte, vós servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Primeira coisa, servir ao Senhor com temor e tremor, com respeito no coração, de um coração singelo que foi transformado por Cristo. Esse coração transformado com Cristo, ele irá servir com esse temor a Deus. Aí no versículo 6 ele fala assim, ó, não servindo à vista. Ou seja, só quando o seu Senhor está vendo ali, você vai servir, quando ele sair, você vai falar mal dele ou você vai reclamar da sua situação. Ele fala assim, olha, Deus requer verdade e sinceridade no coração nesse serviço. Porque quando os servos estiverem servindo, eles estão servindo a Deus primeiro. E ele diz mais ainda. Ele diz assim, ó, fazendo de coração a vontade de Deus, no versículo 6. O que isso significa? Que a situação deles estava sobre as mãos, debaixo das mãos soberanas de Deus. Deus tinha o controle de toda a situação. Então, quando eles serviam de coração, eles estavam fazendo a vontade de Deus. No versículo 7, esse ensino de servir com boa vontade, ela vai se aplicar a nós hoje. Nós, enquanto ou servidores públicos, ou empregadores, ou empregados, o serviço de boa vontade, de coração, trabalhando como para o Senhor, né, fazendo todas as coisas para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Então, isso se aplica a nós hoje perfeitamente. Apesar da estrutura ser diferente, a estrutura de trabalho, nós devemos também viver dessa forma, servindo aos outros, aos nossos patrões, ao Estado, no nosso serviço público, servindo também aos nossos empregados de coração
aberto e servindo com boa vontade como ao Senhor. Muito bom. Que implicações estão contidas nos versos de 5 a 9 sobre o relacionamento entre empregados e empregadores? Olha só, nesse contexto que a gente já vem falando, tem essa citação que diz o seguinte: seus senhores lhe retribuíam com dinheiro, a fim de utilizá-los em determinadas tarefas, e pela lei tinham sobre eles poder de vida e de morte. É a esses que Paulo ordena que obedecessem aos seus senhores, a fim de que não imaginassem ilusoriamente que pelo evangelho lhe fossem granjeadas a liberdade carnal. O que Calvino diz aqui é o seguinte: o cristianismo não veio e disse assim, olha, vocês não são mais escravos porque Cristo vos libertou. Ele diz o seguinte: fisicamente vocês estão nessa situação, mas Cristo já te libertou. O reino de Deus é outro, não é esse reino daqui. Aqui fisicamente vocês são escravos, mas vocês já não são mais em Cristo. E na pergunta aqui, o que isso tem de semelhança no que se diz respeito a empregados e empregadores? Olhe para o versículo 9. O que o versículo 9 começa dizendo? E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles. Ele já começa assim: vós, senhores, fazei o mesmo. O que isso significa? A gente volta lá no versículo 5 e vem trazendo e aplicando as mesmas coisas ao Senhor, ao empregador. E o primeiro ponto aqui: ambos são servos de Cristo. Seja senhor ou servo, cada um tem um papel e esses papéis são desempenhados de forma a glorificar a Deus. Ambos devem ser sinceros de coração e servir como se estivesse servindo a Cristo, versículo 5. Fazer a vontade de Deus de coração, versículo 6. Servir de boa vontade como se estivesse fazendo para o Senhor, não para homens, versículo 7. Deus é Senhor sobre o Senhor e o servo. Deus é soberano sobre todos, sobre o marido, sobre a mulher, sobre o pai, sobre o filho, sobre o servo, sobre o Senhor. Deus é soberano sobre todos. Nós temos os papéis, mas Deus é soberano sobre todos. E no versículo 9, Deus não faz acepção de pessoas. Não importa a classe social, a posição, a aparência física ou qualquer coisa. O Senhor é soberano sobre todos. O Senhor não faz acepção disso. Não é dessa forma que Deus vê. Gálatas 3:28, ele diz o seguinte: Paulo diz assim: nisso não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, todos nós agora somos um em Cristo, apesar das nossas condições físicas e apesar dos nossos papéis, somos um em Cristo. E todos nós receberemos o bem ou o mal de acordo com aquilo que fizemos, está lá no versículo 8. Então, tanto o Senhor quanto o servo, ele tem que ter a consciência e a ciência de que há um Deus sobre ele e que ele irá receber de volta de acordo com o que fez, bem ou mal. É isso aí. Só quero destacar aqui o que o Hernandes diz, que o patrão que se esquece que tem um Senhor no céu fracassa em ser um bom patrão sobre a terra. Só isso para a gente refletir. Vamos lá para os finalmente. Quais as maneiras práticas de você obedecer e honrar seus pais? Se você é pai ou mãe, como você deve evitar irritar seus filhos? Então fica essa pergunta aí para você meditar. Se você é pai ou mãe, como que você faz para não irritar os seus filhos? E se você é filho, todos nós somos filhos, como você pode melhor obedecer e honrar os seus pais? Para concluir, a conclusão diz o seguinte: celebre o corpo de Cristo, no qual todos nós somos iguais. Ore por seus irmãos e suas irmãs no Senhor para quem você trabalha ou que trabalham para você. Peça a Deus que opere em seus filhos e os ajude a crescer em seu relacionamento com Ele. Possamos, como uma nova sociedade em Cristo, praticar o respeito uns com os outros. Amém, Renan? Amém.
para a gente fazer algumas considerações finais sobre isso tudo, a gente tem que voltar no início de tudo e saber que é o seguinte: nós naturalmente não conseguimos ser bons. Se nós somos algo hoje é porque Cristo nos trouxe da morte para a vida. E para que nós consigamos cumprir os nossos papéis, fazer a vontade de Deus, glorificar o nome dele, a gente tem que entender que tudo que tem de bom é ele que opera em nós. E que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para que nós possamos conseguir sujeitar uns aos outros no temor de Deus. Então a gente vai conseguir entender os nossos papéis de marido, de mulher, de filho, de pai, de empregador, de empregado, quando nós entendermos que o que há de bom em mim vem de Cristo. É a obra de Cristo operando em mim que vai fazer algo por mim. Não é tudo na força do braço, porque na força do braço, naturalmente, nós não conseguimos. Então, nós, falando de sinergia mais uma vez, é o trabalho do Espírito Santo e o nosso esforço em obedecer os mandamentos de Deus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe sua vida. Obrigado por você ter acompanhado mais um Bíblia em Foco. Lembrando que hoje é o penúltimo estudo sobre o livro de Efésios. E nós teremos o último estudo semana que vem do livro de Efésios. E a partir do último estudo, terminando o estudo de Efésios, nós vamos começar a estudar o livro de Gálatas. Muito bem. Então, você que já leu Gálatas, ou recomendamos que você leia novamente Gálatas, para que você possa acompanhar os nossos estudos. Então, será uma série. Nós fizemos 12 estudos do livro de Efésios, falamos sobre uma bênção espiritual, vida de oração, de ressurreição, humanidade, confiança, unidade, pureza, justiça, amor, respeito, e semana que vem falaremos sobre poder. E o livro de Gálatas nós teremos 10 estudos, então nós vamos finalizar o nosso ano, aí, o ano do crescimento aqui na Primeira Igreja Batista em Pontes Lacerda e congregações, com o livro de Gálatas, Viva pela Graça. Amém? Deus abençoe sua vida, tenha uma ótima reunião lá com o seu grupo doce e que esse estudo Bíblia em Foco sirva também como base ali para o seu compartilhamento no estudo. Deus abençoe, Renan. Deus abençoe, pastor. Deus abençoe você que está em casa e até semana que vem. Em pé.